infalível, esse Deus que está no seu trono, esse Deus que hoje quer falar ao seu coração e à sua vida. Que essa palavra encontre você bem, sua família, a sua casa. Continuamos vivendo esse tempo adverso. Lamentamos as perdas no nosso país e ao redor do mundo. Mas juntos, com esse Rei soberano, esse Deus que cuida de todas as coisas, esse Deus infalível, que quer falar aos nossos corações nesse tempo especial. Então juntos, vamos celebrar ao Senhor agora no momento da palavra, junto com a sua família, junto com as pessoas que estão próximas a você, que agora a palavra do Senhor ministre o seu coração. Estamos na série Reino de Deus, e hoje queremos destacar a ideia do Reino de Deus, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o Reino de Deus nos enigmas das parábolas. O Reino de Deus nos enigmas das parábolas. Enigmas são coisas que devem ser decifradas. Coisa difícil de definir, um mistério, uma incógnita. Já a parábola, no geral, ela é uma narrativa curta, de estrutura dramática, que encerra um conteúdo moral, explícito ou implícito dentro daquela mensagem. Ela pode trazer uma alegoria que encobre o véu de uma verdade. Ela se torna então essa narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou de uma analogia. Jesus, ele falava por parábolas para explicar verdades complexas de forma simples. Interessante essa definição que eu achei nessa pesquisa. Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava diversas vezes parábolas para responder a perguntas, para tirar dúvidas. As parábolas eram o método de ensino de Jesus. E dentro das parábolas nós temos conceitos, histórias reais ou histórias que faziam parte do imaginário do povo judeu, das pessoas, dos seus ouvintes. E quando Jesus falava aquelas pessoas, elas assim abriam a interpretação da mensagem, do foco, daquilo que ele queria falar. Então Jesus utiliza desse gênero literário para que as pessoas fossem atraídas por aquilo que ele estava tentando discursar e falar a respeito, agora queremos dizer, do reino de Deus. Nos evangelhos nós temos em torno de 40, 60 expressões, estilos de parábolas. No evangelho de Mateus, que nós vamos hoje falar um pouco com vocês, nos enigmas das parábolas, tentando decifrar um pouco o que Jesus quis falar sobre o reino de Deus, através de as parábolas escritas pelo evangelista Mateus. No texto de Mateus, a partir do verso 13, nós temos em torno, em diante, até o 25, nós temos em torno de 10 parábolas, que nós vamos destacar algumas delas, em que Mateus faz referência ao ouvir Jesus, ao ouvir as histórias de Jesus, aquilo que Jesus ensinava ao povo, que Mateus ele chama de reino dos céus. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa expressão reino de Deus e reino do céu são muito próximas. São expressões similares que querem dizer a mesma coisa, que querem dizer que existe um reino que não pertence a esse mundo, existe um reino que não está na esfera política, social, econômica que nós conhecemos, existe um reino em que há um rei, o rei dos céus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e esse reino pode ser o reino dos céus ou o reino de Deus. Mateus, ele define como reino dos céus. Lucas e Marcos utilizam mais a expressão reino de Deus. E nós estamos então nessa série falando sobre esse local, esse lugar onde há um rei, o reino dos céus, o reino de Deus, onde nós somos os servos, somos chamados. Então Jesus, utilizando assim das parábolas, ele traz esse aspecto literário para que aquelas pessoas, ouvindo as suas histórias, ouvindo os seus contos, ouvindo as coisas que ele ali explicava, elas pudessem entender melhor a ideia do reino de Deus, a ideia dos reinos dos céus. Saudade das histórias. Eu ainda sou um pouco da época em que nossos pais se assentavam e contavam histórias da sua infância. Você, quem sabe, viveu aqueles momentos ao redor da fogueira, em que as pessoas de melhor idade compartilhavam conosco seus causos.
Um tempo atrás eu compartilhei com a igreja. Faltou luz no bairro onde eu morava. Era umas 3 horas da tarde, um domingo. E eu conheci os meus vizinhos, porque ficou o resto da tarde sem luz. Nós fomos para as portas das casas e nos ajuntamos num local, e ali começamos a contar histórias. As pessoas que estavam ali começaram a contar os seus causos da infância, daquilo que eles vivenciaram, daquilo que eles viveram, e foi um tempo agradável com meus filhos e minha esposa, umas 15 pessoas ao redor, cada um com a sua cadeira, ouvindo histórias do passado, trazendo exemplos para nossas vidas no presente, e nos levando a um futuro de entendermos. Foi um tempo tão gostoso que nós celebramos a falta de luz, porque eu não lembro a última vez que eu tinha sentado assim com os meus vizinhos. Eu não lembro se nós repetimos essa dose, mas eu lembro que meus filhos às vezes falam assim: pai, podia acabar a luz novamente, para que a gente pudesse nos ajuntar e ouvir histórias. E as parábolas eram histórias populares, eram histórias que as pessoas já tinham escutado, do filho que tinha saído e volta para casa, da parábola do semeador, da parábola de alguém que perde alguma coisa e assim vai até encontrá-la. Então aqui Jesus utiliza dessa expressão para que as pessoas entendessem um pouco mais do seu reino, da sua história, da sua missão. Esse sermão foi feito em 6 mãos, eu, pastor Edson, pastor Francisco. Pensamos essa semana, o pastor Edson nos trouxe algumas ideias sobre o reino, daquilo que ele tinha pregado, e juntos nós construímos algo para compartilhar com você. E está aqui comigo o pastor Francisco, que vai nos auxiliar também contando e lendo e relendo as parábolas de uma forma mais narrativa, de uma forma mais como um contador de história, e vai compartilhar juntamente conosco. Então as parábolas que nós vamos ler, elas se encontram no Evangelho de Mateus. Todas elas se encontram no Evangelho de Mateus. Você vai ter a referência, depois você pode pegar e ler exatamente como está no seu texto, e nós estaremos assim compartilhando. Antes disso, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor usou de várias formas, de várias maneiras, para ministrar aos nossos corações. E que nesse tempo aqui, em que a sua palavra será pregada, ministrada, proclamada, que as vidas sejam alcançadas, que os lares, as pessoas que estão ali do outro lado dessa tela, as pessoas que estão aqui também nesse local, que juntos possamos entender a mensagem do reino de Deus. Nós oramos assim em Cristo Jesus. E a primeira parábola que eu quero compartilhar com vocês hoje é Mateus capítulo 13, de 24 a 30, a parábola do joio. Um agricultor, ele lançou uma boa semente na terra, mas enquanto ele foi para casa, o inimigo veio e lançou uma outra semente. Ambas germinaram, cresceram, e os empregados ficaram preocupados e foram falar com o patrão: patrão, nós não lançamos uma boa semente? Como nasceu o joio? O senhor quer que nós arrancamos o joio? O patrão falou: não, porque ao arrancar o joio, vocês podem arrancar o trigo. Vamos fazer assim, vamos deixar até a época da colheita, e na colheita nós vamos arrancar primeiro, colher primeiro o joio, e vamos amarrar e vamos queimar. Mas o trigo nós vamos recolher no celeiro. Mateus capítulo 13, verso 24 diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O joio e o trigo. Eu quero destacar com vocês a boa semente. E agora, onde você estiver, eu quero que você possa olhar para as suas mãos. Faça esse exercício de fé. Olhe para as suas mãos. Porque as nossas mãos representam o nosso coração. As nossas mãos representam as nossas emoções. As nossas mãos representam os nossos sentimentos. Então, de forma espiritual, você também que está aqui comigo, olhe para as suas mãos. E veja em suas mãos quais são as sementes que você tem. Aqui diz nessa parábola, e Jesus está explicando a ideia do reino de Deus, a ideia do reino dos céus, quando um homem, ele lança a boa semente. Ele lança a boa semente neste lugar, mas o inimigo vem e lança a má semente, o joio. E todos queriam já que fosse arrancado, que fosse limpo, mas aquele homem entende que não era o momento, e que no momento certo, eles iriam colher e separar o joio
do trigo. Queremos trazer o destaque dessa boa semente. É claro que aqui há várias interpretações, como vocês estão abertos a interpretar, e durante os séculos e séculos, as parábolas de Jesus foram interpretadas, foram ensinadas, e assim elas falam sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre a nossa realidade aqui, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a boa semente. Nós somos chamados a viver nesse reino, e também produzimos e assim plantarmos boa semente, mesmo que o inimigo venha aí, plante a semente do mal, o joio, mesmo que o inimigo venha e jogue a semente, que não é boa semente, mas quando crescer, Deus vai nos dar a capacidade de também fazermos isso, de separarmos o bom do ruim, o ruim vamos jogar fora, e a boa semente, a boa produção, aquilo que nós produzimos, nós vamos guardar em nossos celeiros. Olhando para as suas mãos, quais têm sido as sementes que você tem produzido? Aqui nós podemos também perceber que esse texto fala desse momento em que nós às vezes queremos julgar quem são os bons ou quem são os maus, que nós queremos falar quem são os eleitos e quem não são os eleitos, que nós queremos olhar para a igreja e falarmos que esse vai para o céu e aquele não vai para o céu, que eu sou um crente melhor ou aquele não é um bom crente, que o joio está crescendo em meio ao trigo, que o joio está tomando conta do trigo, está tendo mais trigo, mais joio do que trigo. Isso não pertence a mim e nem a você, pertence a nós continuarmos a jogar boas sementes, porque no momento certo, o semeador, que é o próprio Deus, é esse que chama as pessoas, é esse que atrai as pessoas para o seu reino. Ele no tempo certo, no final dos tempos, tudo consumado, Ele vai separar o joio do trigo, e assim nós entraremos para o reino do nosso Pai. Nós temos também em Mateus capítulo 13, a partir do verso 31 até o verso 33, a parábola do grão de mostarda e em continuidade a parábola do fermento. Diz aqui que o homem também pegou uma semente, a menor de todas as sementes, e aquela semente foi semeada, e aquela semente, ao produzir, ela produz um fruto, ela produz assim, uma hortaliça, que dentre as hortaliças se torna a maior, e a mostarda, a semente da mostarda, é a menor de todas as sementes. Igualmente a mulher que quando separa ali o trigo, e quando ela joga um pouco de aveia, que na proporcionalidade é muito menor do que o trigo, o fermento leveda toda a massa. Então nós queremos falar sobre o grão de mostarda e o fermento. O grão de mostarda sendo a menor de todas as sementes, e o fermento sendo um produto tão pequeno que quando cai no trigo, leveda toda a massa. Nós temos aqui algo que nós podemos chamar de uma presença e de uma multiplicação exponencial. Essa palavra não é minha, o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, vários sermões que eu já ouvi ele ministrar. Uma vez ele veio aqui em Dourados, eu pude ouvi-lo ali na IPB Central. Ele utiliza muito essa palavra exponencial, e na sua mensagem ele fala que Deus sempre tem algo exponencial em nossas vidas, e eu fui buscar a definição dessa expressão. Exponencial, ela quer dizer, e um crescimento exponencial é quando um número específico multiplicado diariamente por um outro valor, constantemente, de forma que cresce rapidamente, e aparece e se torna algo matemático incontrolável, ou exponencial. O fermento, quando cai ali no trigo, na farinha de trigo, ele se torna algo exponencial, porque ele começa a crescer sem medida e sem proporção, que às vezes até não conseguimos calcular. Isso significa que a medida, a quantidade aumenta, e aumenta também conforme ele vai crescendo. O grão de mostarda e o fermento no reino de Deus somos nós, é a igreja. Essa igreja que cresce de forma exponencial, essa igreja que não tem limites para pregar o evangelho, são essas pessoas. Nós devemos ser esse grão de mostarda. Às vezes nós somos tão pequeninos, nós somos esse fermento tão pouquinho, mas quando cai nessa massa, quando cai nesse mundo grande, esse mundo
podre, esse mundo estragado, nós vamos ali, como também Jesus falou, do sal, da luz, nós vamos trazer um novo para esse mundo. E o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante ao fermento, que quando ele é levedado, quando ele é jogado na terra, o grão de mostarda ele multiplica e se torna uma das maiores hortaliças. Quando o fermento cai sobre a massa, ele multiplica a massa e faz com que a massa cresça. Então o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante ao fermento. Eu e você somos semelhantes ao fermento e ao grão de mostarda, e quando caímos nesse mundo, nós devemos multiplicar de forma exponencial, como diz o reverendo Jeremias Pereira. Exponencial, que perde a razão, que cresce de tamanho que nós não conseguimos mais segurar. Nós somos essa igreja, nós servimos a esse rei, nós vivemos nesse reino. Também podemos ver nesse texto, no Evangelho de Mateus, a parábola do credor incompassível. Mateus 18, de 23 a 35. O reino dos céus é semelhante a um rei, que ele resolveu ajustar conta com seus devedores. Ele observando alguém que lhe devia 10.000 talentos. Ele chamou aquele devedor, conversou: me paga o que você deve. E ele falou: Senhor, eu não tenho. Então chame os filhos, chame a esposa, todos os seus bens, nós vamos vender, ele precisa pagar a dívida. Mas aquele devedor se prostrou diante do Senhor, começou a chorar, começou a clamar ao rei: Senhor, tem piedade de mim, Senhor, eu não tenho com que pagar. O rei, compadecido, perdoou toda aquela dívida. Esse devedor sai e ele encontra uma pessoa que ele devia 100 denários. Ele pegou pelo pescoço, começou a chacoalhar, a sufocar: me paga o que você me deve. E aquele homem dizia: Senhor, eu não tenho, me dê mais um prazo, me dê mais um tempo, eu vou te pagar. Não, Senhor. Levou para a justiça, prendeu e vendeu ainda os bens para pagar a sua dívida. Os amigos foram contar ao rei: rei, o senhor sabe o que aconteceu? Então relataram, e o rei ficou furioso. Mandou chamar aquele homem e ele disse: você é um malvado, por que você fez isso? Eu não te perdoei toda aquela dívida, você não devia também perdoar a ele? Falou para os seus servos: amarre-o, os pés, as mãos, e prenda-o até ele pagar o último centavo. Assim, o Pai vai fazer com você, se do íntimo você não perdoar o seu irmão. O reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei e seus servos. Nós temos aqui o encontro de pessoas. E nós podemos perceber nessa parábola que Jesus está ensinando aquelas pessoas, aos seus ouvintes, que o reino de Deus é para aqueles que têm um coração dilatado a perdoar. É para aqueles que têm um coração aberto ao perdão. Nós vemos Pedro perguntando a Jesus sobre isso. Nós temos essa relação em que Jesus sempre fala que o reino de Deus, o reino dos céus, o discípulo é aquele que perdoa, é aquele que ama. E interessante também que há dentro daquilo que nós lemos e pesquisamos, há uma conta que essa nunca tinha lido sobre ela. Até o pastor Francisco, conversando com ele essa semana, ele falou para mim que tinha pesquisado algo, e realmente eu achei muito interessante, eu quero trazer para vocês. Na época romana, um talento, e aqui o talento de prata, porque o talento de ouro valeria muito mais, ele equivalia a 6.000 denários. Então, um denário equivale ao dia de trabalho de um trabalhador assalariado, que é até a parábola que nós vamos ver em seguida. Então, nós podemos perceber que este homem, esse servo, o rei, quando vai ajustar a conta com eles, ele o chama, e fazendo a conta de nossos dias, vamos pensar assim em equivalência, claro,
Um trabalhador hoje assalariado, salário mínimo, salário comercial, daria uma diária de torno de, vamos pensar em R$50. 10.000 denários equivale a 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Porque um talento equivale a 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalhador. 10.000 denários, 3 bilhões de reais. O servo devia para o rei 3 bilhões de reais. E o rei perdoa a sua dívida. O rei fala para aquele servo: a sua dívida está perdoada, porque ele implora, ele se ajoelha, ele clama ao rei. No mesmo instante, não se fala se passou algum dia, ele encontra com alguém que lhe devia, e alguém que lhe devia 100 denários. 100 denários. Um talento equivale a 100.000 denários. Então, pensando nos dias de hoje, um denário valendo R$50, aquele servo devia a ele R$5.000. Ele foi perdoado de uma dívida de 3 bilhões, e aquele homem devia a ele R$5.000. E ele vai e manda que aquele homem seja encarcerado. O servo, o conservo, não foi perdoado da sua dívida. O enigma dessa parábola está no perdão. O enigma dessas parábolas para aqueles ouvintes ali de Jesus não eram os valores. É claro que nós temos aqui uma outra figura de linguagem chamada de hipérbole, 3 bilhões, vamos pensar assim, para R$5.000. É algo, aos nossos olhos, até exagerado. Mas é isso que Jesus está mostrando aos seus ouvintes e nos mostrando hoje. O reino de Deus é para quem tem um coração dilatado, é para quem tem um coração que vive um exponencial para poder perdoar, porque eu e você, nós fomos perdoados nessa proporção. Quem sabe eu fui 2 bilhões, e pensando em dinheiro, você foi 3, alguns foram 10 bilhões, porque puxa vida, aquele homem foi mais pecador do que eu. Às vezes nós julgamos assim: eu fui menos pecador, não fiz tantas coisas, me encontrei com Cristo, e agora estou aqui. Mas às vezes eu olho para o lado e vejo aquele meu irmão, olho para aquele outro lado e vejo meu irmão e falo: nossa, esse daí não será perdoado, esse não é digno do reino dos céus. E às vezes alguém nos magoa, alguém nos machuca, alguém fala alguma coisa que fala: eu não vou mais perdoar, jamais eu vou perdoar essa pessoa. Mas Deus perdoou a sua dívida, Deus perdoou e pagou com sangue precioso em Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário. 3 bilhões de reais, e às vezes alguém pisa no seu pé, às vezes alguém te machuca, às vezes uma pessoa realmente traz algo que fere o seu coração, e nós somos incapazes de ter um coração dilatado, um coração com um exponencial de perdão. Por isso essa parábola, Jesus está falando aos seus ouvintes: entendam esse enigma, entendam, porque é algo tremendo, é algo diferente, é algo inimaginável. 3 bilhões de reais, aquele homem foi perdoado, mas encontrou alguém que lhe devia 5.000 reais, e ele não perdoou. Queridos, queridas, irmãos, irmãs, você que me ouve nesse momento, perdoe. Você que me ouve nesse instante, dilate o seu coração, tenha um coração com um exponencial para perdoar. Não importa se você foi a vítima, não importa se você foi agredido, não importa se te machucaram, perdoe pelo amor de Deus, porque o perdão traz cura sobre a sua vida e sobre a vida daquele que te magoou. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é alcançado quando nós temos um coração dilatado para perdoar. O reino de Deus, o reino dos céus, nós somos chamados e somos lavados, purificados, santificados, regenerados. Jesus pega os nossos perdões juntamente com o Espírito Santo e joga nos mais profundos dos mares, e não se lembra de qualquer um desses. Por isso, nesse momento, eu quero falar para você que me ouve: se você tem um sentimento no seu coração que precisa de perdão,
de perdão, de ser perdoado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Onde você estiver, se estiver no carro, pare o seu carro. Se você estiver fazendo outra coisa com a família, se você estiver, quem sabe, um pouco distraído, mas está aí me ouvindo, eu quero que você pare. Nós que estamos aqui, aos intercessores, eu quero que os irmãos intercessores e irmãs se coloquem em pé agora. Nós que estamos aqui para interceder por este culto, e eu quero orar por você agora, para que o perdão de Deus encontre a sua vida. São 3 bilhões de reais que você está devendo, é um peso de 3 bilhões de reais que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu creio, como ministro do Evangelho, que o Espírito Santo do Senhor está agora, tocando sobre a sua vida, Pai. Por isso, Jesus, no nome do teu Filho amado, não por mim, não por nós, mas é pela tua palavra, que a tua palavra agora alcance esse homem, alcance essa mulher, alcance esse jovem, alcance para essa pessoa, e que ele sinta o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados, o perdão das suas dívidas, e que ele venha para o reino de Deus, e que ele faça parte do reino de Deus, e que ele tenha um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Amém. E que você tenha agora um coração dilatado. Quem sabe você precisa perdoar alguém, e eu quero fazer um exercício de fé com você. Eu quero orar agora por você que precisa perdoar. Eu sei que você é a vítima, eu sei que você foi machucado, eu sei que isso dói em você, mas agora eu quero orar por você, para que você perdoe. Pai, no nome de Jesus, alcança o coração desses meus irmãos, das minhas irmãs, dos amigos, das pessoas que agora participam dessa celebração, celebram conosco. Mas há alguns pontos na vida, Pai, que precisam perdoar situações, pessoas, relacionamentos. No nome do teu Filho amado, Jesus, faça, Deus, a tua obra, Pai, não por nós, mas que toda a glória seja do Senhor. Visite essa vida agora, Pai, não por nós, mas que o Senhor faça a obra do Senhor, do reino do Senhor. Nós oramos assim, declaramos, Pai, que este coração será um coração dilatado, um coração exponencial para perdoar pessoas, no nome de Jesus. E não fique só nisso. Agora, não deixe passar. Pegue o seu celular, mande uma mensagem. Hoje quer guardar o final do sermão, mas se você agora também quiser ligar para essa pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, ligue para ele, meu. Não perca tempo, porque às vezes você vai esperar o final do sermão, o final do culto, não tem problema, eu deixo você fazer isso agora. Quem sabe você também está aqui, e aí, ligue para essa pessoa, fale para ela assim: sou eu, é o Alessandro, eu quero te pedir perdão, e eu te perdoo, em nome de Jesus. O reino de Deus é um lugar para um perdão exponencial. Vamos ouvir agora a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um dono de uma vinha, que ele saiu bem de madrugada, contratar pessoas para trabalhar na vinha. Ali encontrou um grupo, e ele combinou 1 denário, e eles foram trabalhar na sua vinha. Mais tarde, ele voltou e encontrou pessoas ali, contratou-os e mandou para a vinha. À tarde, por 2 vezes, ele retorna para a praça e ele encontra mais pessoas. E ele diz: por que vocês não foram trabalhar na vinha? Senhor, ninguém nos contratou. Então, ele os contrata e envia para a sua vinha. Mais tarde, lá pelo fim da tarde, ele chama o seu administrador e diz: acerta com eles o valor de 1 denário cada um, começando pelos últimos até os primeiros. Os primeiros ficaram pensando: puxa, nós vamos ganhar mais, porque nós trabalhamos mais. E todos receberam 1 denário. Os primeiros começaram a reclamar, a murmurar: Senhor, nós trabalhamos mais, nós enfrentamos o dia, o sol, nós merecemos ganhar mais. E houve uma murmuração, mas o dono chegou para ele e diz assim: amigo, eu te faço injustiça? Nós não combinamos 1 denário? Eu estou te pagando. Eu não posso fazer o que eu quero daquilo que é meu. Agora, se os teus olhos são maus, isso é um problema seu. Eu quero fazer
o que eu quero com o meu dinheiro? A parábola, ela termina dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O dono de terra e os seus trabalhadores. Aqui, essa parábola também, ela é muito interessante com relação ao reino dos céus, o reino de Deus. Temos algumas interpretações, e que a que mais eu me identifico, e você tem a liberdade de se identificar com algumas delas, é a ideia escatológica, a ideia do reino de Deus, o reino do céu, daqueles que serão chamados a esse reino, aqueles que são chamados a pertencer. E vocês viram que falou aqui sobre o denário, a paga pelo trabalho de um dia, de um assalariado, de um trabalhador, aquilo que nós comentamos antes. Mas aqui nós temos algo também interessante para pensarmos. Eu não sei se você já pensou, e às vezes passa no imaginário popular dos evangélicos, com relação àqueles que vão pertencer ao reino, aqueles que são dignos do reino. Eu me converti aos 15 anos, e hoje estou com 42. E às vezes passa o sentimento também no seu coração de estar há 10, 20, 30 anos no evangelho, tentando viver uma vida correta, buscando ao Senhor. E eu já ouvi muitas pessoas que às vezes se incomodam com aqueles que se convertem, aqueles que às vezes até no seu leito de morte, entendem o plano da salvação, tiveram uma vida completamente desregrada, mas no seu último momento, aceitam Cristo Jesus. Lembramos também do ladrão da cruz, um blasfemava e o outro falava: olha, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, nós estamos aqui porque estamos pagando o que fizemos, mas esse homem não fez nada. Então nós vemos Jesus falar para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E às vezes esse sentimento passa em nossos corações, não sei se já passou pelo seu, às vezes passa pelo meu, e passa por esse imaginário, porque uns deveriam ser mais dignos do que o outro. Claro que existem as recompensas, os galardões, que aí Deus vai nos distribuir a fé, através das nossas obras, aquilo que Deus tem visto da sua vida e da minha vida. Mas aqui eu vejo essa parábola, alguns falam dos trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Às vezes nós queremos dizer que os que são trabalhadores da última hora são os que se convertem após a gente, mas nós como um povo, no total, nós podemos ser os trabalhadores, porque primeiro Jesus e Deus, a revelação veio para o povo de Israel, para o povo judeu, que assim esperava o Messias, e quando o Messias veio, eles não assim o aceitaram, e depois foram para os gentios e para todos os povos, e chegou o evangelho até nós. Nós somos esses trabalhadores da última hora, porque aqueles estão perseverando há séculos, a história, eles escreveram a Bíblia, falaram da palavra, estão perseverando para entrarem no reino, e nós somos os últimos, quem sabe, porque o reino está para findar, o reino completo do Senhor, o do já e do ainda não, quando Ele vai implantar soberanamente o final dos tempos. E nós ficamos às vezes nessas discussões, e aqui eu vejo que Jesus está falando àqueles homens e mulheres que os ouviam, está falando aos seus discípulos, que não importa o seu tempo no reino, não importa se você foi chamado à primeira hora, não importa se foi chamado à segunda hora, à terceira hora ou à última hora, ao último momento. O que importa é que o reino de Deus pertence a todos. Não importa o seu tempo de permanência aqui no reino terreno, nesse mundo em que nós já desfrutamos o reino de Deus, não importa o tempo que nós vamos presenciar, o que importa é que o reino de Deus, as portas do reino estão abertas a todos aqueles que declaram, que professam, que creem, que assim comungam e que assim confessam em seus corações: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então o reino de Deus, nessa parábola está falando, um homem saiu para contratar trabalhadores, e ao final aqueles que receberam por último, porque começaram a trabalhar primeiro, achavam que iam receber mais, mas receberam igualmente aqueles que trabalharam apenas uma hora. No reino de Deus, aqueles que se convertem em Cristo Jesus, aqueles que recebem o seu evangelho, estarão conosco no reino dos céus. O reino dos céus é para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós vamos perseverar na salvação. Um dos pontos do calvinismo, nós vamos perseverar na salvação, para que nós possamos ser santificados, para que nós possamos ser fortalecidos, para que possamos viver uma vida na presença do Senhor, aguardando
a vinda do seu reino. E por último, nós queremos falar sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e foram encontrar-se com o noivo. Mas o noivo demorou um pouco e ambas adormeceram. Mas lá pela meia-noite alguém gritou: o noivo chegou, o noivo chegou, acordem, acordem. E elas então, com alegria no coração, prepararam suas lâmpadas. Dentre elas havia 5 nércias e 5 prudentes. As nércias não levaram azeite a mais, as prudentes levaram azeite a mais. As nércias pediram: empresta-nos o teu azeite, porque o nosso está acabando. As prudentes falaram: não, se nós emprestarmos, vai faltar para nós. Vão e comprem. Enquanto elas foram, o noivo chegou. E as prudentes entraram com o noivo e fechou-se a porta. Mais tarde, as nércias voltaram, batendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, nós já chegamos. Mas o Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Não vos conheço, diz o Senhor. Vigiai, porque não sabeis a hora, o dia e o ano que o Senhor virá. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando suas lamparinas, as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O noivo e a noiva. Jesus está aqui falando a essas pessoas que o ouviam, e eu quero encerrar essa palavra com você nesse momento, nesse instante que juntos estamos celebrando ao Senhor. Jesus está falando que há uma relação muito próxima, e ele traz essa ilustração do noivo e a noiva. E aqui nós, como igreja, nós somos chamados da noiva. E eu não sei qual foi a sua experiência com relação ao casamento, os preparativos para a sua celebração das bodas, o seu preparativo para casar-se, mas o que nós temos, o que nós ouvimos e o que é dentro dos parâmetros normais, é quando as pessoas se encontram, se conhecem, elas noivam e marcam a data do casamento, e aquele momento é uma celebração, a noiva se prepara durante dias, testa o vestido, prepara o vestido, o noivo também, e eles só veem as suas roupas naquele dia em que eles se encontram, porque há uma expectativa tanto do noivo quanto da noiva, há uma expectativa daquele encontro para selarem a sua união matrimonial, para estarem juntos, para se conectarem, para se tornarem uma só carne. Então nós temos aqui Jesus usando essa ilustração, essa parábola, para falar que esta é a ansiedade, que eu e você, a noiva, a igreja adornada, a igreja preparada, essa que está preparando e está esperando o noivo, essa que está com as suas lâmpadas, as suas lamparinas, precisando do óleo, essa que tem que ser prudente para que o óleo não falte, e o óleo não faltar é estar em comunhão com Deus, o óleo não faltar é estar em contato com o Senhor, o óleo não faltar é lermos a palavra. A noiva precisa estar preparado, porque o noivo virá, o Senhor Jesus virá, o reino de Deus, o reino dos céus será completamente implantado. Virá um momento em que Jesus virá glorificar a noiva, glorificar a sua igreja, e eu e você devemos estar prontos, aguardando este dia, para que quando o noivo vier, ele olhe para cada um de nós nos encontremos com ele, e ele venha: entre para as bodas do Cordeiro. Entre, vamos juntos celebrar, vamos celebrar a vida eterna, porque esse tempo, esse mundo é passageiro, esse momento ele é efêmero, tudo se acaba, a taça e a ferrugem corrói, mas o noivo virá, e a noiva será levada, e assim nós vamos gozar eternamente, na presença do Pai, na presença do noivo, a sua igreja adornada, estará com ele, feliz. O reino de Deus é para aqueles que estão preparados, é para aqueles que aguardam o noivo. O reino de Deus, esse reino que há um dono, há um rei. O reino de Deus, esse local onde nós como igreja aguardamos como a noiva a vinda do rei, e que ele nos encontre prontos, prudentes, com nossas lamparinas acesas, aguardando a sua vinda.
comigo.